Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Com estas palavras que o apóstolo Paulo dirigiu à igreja de Filipos, nós saudamos a você, saudamos a sua família. São palavras que nos chamam a não alimentarmos as várias ansiedades em nossos corações. Podemos até sermos incapazes de impedir a ansiedade de chegar aos nossos corações, mas podemos perfeitamente não alimentá-las. E para tal, o apóstolo Paulo nos ensina a colocarmos estas ansiedades diante de Deus, com súplicas, mas também com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, haverá de guardar os nossos corações. Vamos atender a palavra no início deste momento de estudo bíblico. Oremos ao Senhor, apresentando a Ele as nossas petições com ações de graças. E o Senhor mesmo haverá de guardar o seu coração, guardar a sua mente, guardar a sua vida, a sua família. Pai, vivemos dias de muitas ansiedades, mas como é bom sabermos que há o caminho da oração e que é o Senhor quem guarda os nossos corações. É o Senhor quem estabelece a tua paz nas nossas vidas, e oramos ao Senhor pela vida de todos os nossos queridos que estão vivendo dias de ansiedades. Permita, ó Deus, que os mesmos possam se colocar agora diante de ti, em oração, em súplica, com ações de graças, percebendo as obras bondosas do Senhor em suas vidas, tantos livramentos já operados, e que assim possam experimentar a paz do Senhor Jesus, guardando os seus corações, guardando as suas vidas. Derrama, pois, da tua bênção, dos teus cuidados sobre cada um de nós, sobre os nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Livro de Salmos. Hoje nós estudaremos o Salmo de número 91. É este um salmo muito conhecido, um salmo recitado em vários momentos da vida, especialmente quando as pessoas se veem em perigos de vida, em momentos de tribulações, gostam de recitar este salmo. Quantos soldados foram para a guerra recitando este salmo? Mas é importante que, além da recitação, nós possamos guardá-lo em nossos corações, possamos extrair dele alguns princípios para nortear as nossas vidas, e é neste pensamento que nós estudaremos o Salmo de número 91. Às vezes, quando nós estamos já há muito tempo usando um carro antigo, um carro velho, já desgastado com os anos, nós nos acostumamos com este carro, até o dia que ele quebra, nos deixa na estrada, aí acordamos dizendo, eu preciso trocar de carro, preciso comprar um carro mais novo. Mas as pessoas não se acomodam apenas com coisas. As pessoas se acomodam, inclusive, com a vida nesse mundo. Se conformam com o sofrimento que está aí sempre à porta de nossas vidas. Se iludem com algumas belezas e até mesmo prazeres que este mundo oferece. E nessa ilusão vão se acomodando, achando que está bom demais aqui, que é assim mesmo, que não tem jeito de mudar a situação. Nestes dias de pandemia,
nós podemos ouvir Deus nos dizendo que nós precisamos de um mundo diferente. Nós precisamos de uma morada diferente do que nós temos nesse mundo. Este Salmo 91 vem nos mostrar que há uma incomparável habitação para o povo de Deus. Este Salmo 91 nos tira do comodismo deste mundo para que possamos nos atentar para uma incomparável morada que o Senhor mesmo preparou para o seu povo. Mas é importante que nós tenhamos alguns cuidados na interpretação deste salmo. Porque eu já vi, agora mesmo, nestes dias de pandemia, algumas pessoas fazerem uso equivocado deste salmo, recitando este salmo, afirmando que Covid não chegará à sua vida em função das promessas deste salmo. Dizendo que não adoecerá e não morrerá de Covid, porque este salmo lhe garante que a pestilência não chegará à sua vida. É uma interpretação errada das Escrituras. É uma interpretação equivocada das Escrituras. Porque o justo passa pelas aflições desse mundo também. O Filho de Deus, o convertido, o regenerado pelo Espírito Santo, está sujeito também às aflições deste mundo. Existe uma chave de interpretação deste Salmo 91 muito importante. Este Salmo 91 nos apresenta a providência de Deus a dirigir a nossa vida. Só que o princípio da providência de Deus em como o cuidado divino a dirigir a nossa vida é o mesmo princípio no Velho e no Novo Testamento. Mas a forma como este princípio se aplica em alguns aspectos no Velho e no Novo Testamento difere. Os cuidados de Deus, tanto no Velho como no Novo Testamento, são reais na vida de todo o povo do Senhor. Só que no Velho Testamento, como a nação de Israel estava sendo formada como uma nação que receberia toda a lei de Deus, toda a profecia, uma nação que seria o berço para a vinda do Messias, uma nação que estava destinada a ser bênção para o mundo, porque dela procederia o Salvador. Então, no Velho Testamento, Deus trabalhou muito no fortalecimento desta nação. E as bênçãos do Senhor, as promessas do Senhor, além de serem espirituais, eram desenvolvidas também muito no cunho material da formação dessa nação, desse povo. No Novo Testamento, nós contamos com a providência de Deus, com os cuidados diversos do Senhor em todas as áreas da nossa vida, mas o Novo Testamento aponta para a chegada do reino de Deus, um reino que não se restringe a um único povo, tem um caráter universal. Um reino cujas bênçãos não estão no campo material, mas um reino cujas bênçãos são de caráter espiritual, infinitamente superiores às bênçãos de caráter material. Um reino que fala de salvação eterna, de vida eterna, de alegria no Espírito Santo, de paz do Senhor. Então, esta chave de interpretação é importantíssima para que nós não venhamos a falhar, a equivocar, tomando algumas promessas aqui do Salmo 91 e querendo que elas se apliquem de forma material à nossa vida hoje. É importante destacar isto, porque muitas pessoas, por uma interpretação equivocada, acabam se frustrando com Deus, se frustrando com o Evangelho, não por causa de Deus, não por causa do Evangelho, mas por causa de um ensino errado. Então, nós queremos destacar aqui, neste salmo, é que existe uma incomparável habitação dos servos de Deus ou para os servos de Deus. E eu quero destacar, inicialmente,
que é uma habitação confortável para os servos de Deus. Existe uma habitação verdadeiramente confortável para os servos de Deus. O verso 1 e 2 diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. O mundo não tem se mostrado uma habitação confortável para o ser humano. Quem se sente confortável no mundo hoje? Mas será que o mundo já foi, de fato, uma habitação confortável para o ser humano? Ou será que as pessoas se acomodam e se vendem à ilusão no mundo? Porque no mundo chega a doença, no mundo chega a morte, no mundo chega o sofrimento. Será que o mundo é, de fato, uma habitação confortável para o ser humano? Essa pandemia vem trazer de forma clara aos nossos olhos o fato de que o mundo não oferece uma habitação verdadeiramente confortável para o ser humano. Mas este Salmo 91 nos fala de uma habitação confortável, verdadeiramente confortável para mim e para você. Quando ele diz, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Habitar no esconderijo do Altíssimo. Altíssimo é o nome pelo qual Deus se revelou aos patriarcas, peregrinando nos seus dias, embora sem uma habitação definida aqui na terra. Eles habitavam no Altíssimo porque descansavam nos cuidados do Senhor e essa era uma habitação segura e confortável para eles. Descansar à sombra do Onipotente. Essa sombra não pode receber ameaças, essa sombra não pode ser destruída. Jonas, quando foi enviado para pregar na cidade de Nínive, a princípio resistiu, não queria pregar. O Senhor fez nascer uma planta. Jonas se abrigou debaixo desta planta, estava ali confortável naquela sombra até o momento em que Deus enviou um verme que destruiu aquela planta. O sol quente repousou sobre a cabeça de Jonas e ele se estressou. E o Senhor diz, você está tendo pena dessa planta, não teria eu misericórdia desta grande cidade? O fato é que as sombras deste mundo acabam, são destruídas, não resistem às ameaças, e Covid está aí para provar isso. Quem vive à sombra da saúde, quem vive à sombra do seu emprego, à sombra das suas economias, quem vive à sombra de seus desejos, de seus prazeres, estas pessoas estão vendo que esta sombra não pode oferecer uma habitação confortável neste mundo. Nós precisamos de uma sombra indestrutível, suficiente, e somente aqueles que habitam a sombra do Deus onipotente, somente estes podem de fato habitarem confortavelmente, porque esta sombra permanece para todos sempre em nossas vidas. Existe uma habitação confortável para os servos de Deus, essa habitação está junto de Deus, descansando nos cuidados do Senhor, confiando a nossa vida ao Senhor. E no dia que o Senhor nos chamar desta vida, habitarmos para sempre, debaixo desta sombra e desfrutando destes cuidados suficientes e onipotentes do Senhor. Mas uma outra consideração sobre esta habitação incomparável que Deus tem para nós, é que é uma habitação segura, verdadeiramente segura. O verso 3 a 8, pois ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas,
E sob suas asas estarás seguro, a sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. A verdade é que neste mundo não há um lugar de habitação segura para o ser humano, e Covid nos revela isto. E o salmista, no Salmo 55, versos 4 e 7, nos revela claramente isto quando diz: estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então disse eu: quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. O salmista mostrou no Salmo 55 o desejo de voar, de fugir dos terrores que ele estava vivendo. Mas fugir para onde? Não existe no mundo uma referência de segurança absoluta para o ser humano. Mas o Senhor Deus é habitação segura. Como o salmista coloca aqui, é o Senhor quem nos livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, nos cobre com suas penas, torna a verdade o nosso pavês e escudo, nos protege do terror noturno, da peste perniciosa e da mortandade ao meio-dia. Quer dizer, então, que nenhum destes males aqui apresentados pelo salmista nos acometem nesta vida? É isso que o salmista está nos dizendo? Essa tem sido a interpretação e a conclusão de várias pessoas, mas não é isso que o salmista está dizendo. Quando nós lemos o verso 8, eu releio: somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Estas promessas de Deus se concretizarão no dia do juízo de Deus sobre os ímpios. No dia em que o Senhor separará o bem e o mal. É como se o Senhor apresentasse aqui um cheque pré-datado, que nós vamos tomar posse destes valores no dia certo, no dia que se cumprir. O profeta Isaías nos traz uma palavra que facilita a compreensão destes versículos, quando no capítulo 65, versos 13 a 17, ele diz: pelo que assim diz o Senhor Deus, eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Os meus servos cantarão por terem o coração alegre, mas vós gritareis pela tristeza do vosso coração e uivareis pela angústia de espírito. Mas quando isso se dará? Aí no verso 17 ele diz: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. O Senhor, por meio do profeta, está apontando para uma realidade da glória, onde todas estas promessas se completarão e se concretizarão na vida do povo de Deus. Por isso, o desafio hoje é andarmos pela fé, é vivermos pela fé no Senhor. Como o povo de Deus esteve peregrinando no deserto, quando caminhava para Canaã, lhes competia olhar lá na frente, crer nas promessas do Senhor, enfrentar as adversidades do presente olhando na frente. Assim também nós hoje, em meio às nossas lutas, em meio à pandemia, em meio aos sofrimentos, nós olhamos estas promessas do Senhor e o dia que estaremos com o Senhor, e estas promessas se concretizarão de forma plena nas nossas vidas. Quando nós assim vivemos, a morte, inclusive, passa a ter significado diferente para o crente e para o descrente. Para o crente significa estar com o Senhor, para o descrente significa o desmoronar de
todas as suas referências de felicidade e de segurança, porque construiu a sua vida nestas bases e nestes fundamentos humanos e terrenos. Existe uma habitação incomparável para o povo de Deus. Uma habitação verdadeiramente confortável. Uma habitação verdadeiramente segura para o povo de Deus. Mas ainda consideramos uma habitação protegida, verdadeiramente protegida. O verso 9 a 14 diz: pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. O Senhor se encarrega de oferecer proteção aos seus servos. É por isso que lá na Nova Jerusalém não haverá muros, não haverá brilho do sol. A glória e a presença do Senhor cercará, guardará e iluminará o seu povo para todo o sempre. Aqui na terra, nós já experimentamos muito da proteção do Senhor. O Senhor está nos protegendo a cada dia, a cada momento, guardando as nossas vidas. Mas esta proteção se completará na glória com o Senhor. Afirma aqui o salmista que o Senhor dá ordem a seus anjos a nosso respeito. E aqui vem aquela ideia, porventura existe o anjo da guarda? Olha, não há uma base bíblica suficiente para afirmarmos que cada pessoa possui o seu anjo da guarda. Mas existe uma base bíblica para afirmarmos que os anjos são mensageiros de Deus. Os anjos estão a serviço de Deus. E quando necessário, o Senhor faz uso dos anjos para oferecer proteção aos seus servos, proteção ao seu povo. A nossa proteção vem do Senhor e Ele faz uso dos meios que Ele quiser. O fato é que Ele cuida e que Ele protege verdadeiramente do seu povo. Spurgeon disse algo interessante a respeito deste verso. Diz assim: como os anjos nos mantêm, não podemos dizer. Se eles repelem demônios, neutralizam tramas espirituais, ou mesmo repelem as forças físicas mais sutis da doença, não sabemos. Talvez um dia fiquemos maravilhados com a multiplicidade de serviço que bandos invisíveis nos prestaram. O fato é que Deus está cuidando, protegendo e guardando o seu povo. Guarda os nossos corações pelo poder do Espírito Santo, guarda as nossas vidas e nos oferecerá uma habitação protegida eternamente. E podemos finalizar a exposição deste salmo afirmando que a incomparável habitação de Deus para o seu povo é uma habitação eterna, conforme observamos versos 15 a 16. Ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. As promessas de Deus no Velho Testamento estavam muito relacionadas a uma vida longa, como expressão da bênção e dos cuidados do Senhor. O Novo Testamento trata a aplicação da bênção de Deus em nossas vidas no seu aspecto qualitativo. O Senhor nos dá vida e vida em abundância. É a vida com Cristo, é a vida de comunhão com Deus, é a vida de direção do Espírito, é a vida na fé. Mas o Novo Testamento fala de longevidade também, não se nós vamos viver os nossos 80, 90, 100 anos aqui, mas nos retrata uma vida eterna que nos é proporcionada pelo nosso Senhor Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, a habitação que o Senhor preparou para o seu povo é a habitação eterna. Incomparável, porque a habitação eterna, permanente,
Nós não podemos nos acostumar com os sofrimentos do mundo, com o mal no mundo, e nem podemos nos iludir com as ofertas que o mundo nos traz, nos seduzindo, nos enganando. Não podemos nos conformar com a vida no mundo. É muito pouco. O Senhor apresenta uma incomparável habitação para nós. Uma habitação confortável, uma habitação segura, uma habitação protegida e uma habitação eterna. O Senhor Jesus Cristo habitou entre nós para nos preparar para a habitação eterna. O Espírito Santo habita em nós para nos levar à habitação eterna. Sejamos guiados pelo Senhor e caminhamos pela terra com os olhos postos na habitação eterna. Pai, graças te damos, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua companhia, pelas Tuas obras e direção na nossa vida. Que a Tua bênção seja sobre cada um de nós, de forma que não nos conformemos com o mal no mundo, nem com o sofrimento do mundo, mas busquemos a habitação eterna que o Senhor mesmo preparou para nós. Oramos gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai, que a comunhão e consolações do Espírito Santo estejam convosco, hoje e sempre. Amém. Que Deus guarde e conduza o seu caminhar, o meu caminhar e o caminhar de nossas famílias ao longo desta semana, em paz.